Sejam muito bem-vindos, amados meus, à aula 2, sobre o sistema colonial, sociedade do açúcar e da mineração. Essa aula focada na sociedade da mineração, ok? Crianças minhas, logo aqui abaixo, abaixo desse vídeo, você vai ter um link com o material em PDF. Esse material aqui vai estar em PDF para você, beleza? Vai estar escrito mais ou menos assim, material em PDF aqui, tá? Você clica e aí você terá acesso a esse material em PDF. Ele é muito importante para acompanhar as minhas aulas, tá? Se você provavelmente já assistiu a minha primeira aula, e você viu o quanto ele é importante, certo? Por quê? Porque tudo que eu vou falar, na verdade, eu escrevo antes nele. O que mais me dá trabalho não é falar sobre história, mas é escrever sobre história focado em um concurso, focado naquilo que o examinador do concurso da Polícia Militar do Paraná deseja, agora para o concurso de 2020, certo? Falar de história eu falo há anos. Agora, escrever focado sobre um assunto, é algo altamente complicado, Então, eu passo um certo tempo preparando esse material antes mesmo de gravar. Gravar seria muito fácil, sem material, mas com o material ele fica extremamente, fica muito fácil a sua compreensão, beleza? Sem contar que você tem um material de apoio muito importante. Então o que eu recomendo é que você sempre baixe os materiais em PDF, faça as suas anotações ou coloque ao lado, se você tem costume de escrever em próprio PDF, coloque aí ao lado na tela, eu vou falando e vai fazendo as suas respectivas anotações no material. Ok? Beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar os nossos trabalhos. Hoje nós vamos iniciar então o sistema colonial, mais especificamente a sociedade mineradora. E essa começa com o ciclo da mineração. Nós sabemos que houve o fim da União Ibérica lá entre Portugal e Espanha. Portugal volta a ter governo próprio, beleza, tal. E essa situação, entre outros aspectos, faz com que o Brasil não tenha mais no açúcar uma forma de grande produção de recursos econômicos para Portugal. Tá? Então, Portugal, por conta de diversos outros fatores econômicos de Portugal, precisava de dinheiro, precisava de muita coisa, Portugal toma uma decisão, e a decisão é invadir terras da colônia Brasil. Invadir essas terras, adentrar essas terras atrás de metais preciosos, principalmente o ouro, Mas metais, pedras preciosas, mas principalmente o ouro. E ele queria fazer isso porque sabia que os espanhóis já estavam conseguindo ter metais preciosos na América Espanhola. Então ele falou, se tem na América Espanhola, provavelmente terá também na América Portuguesa, ou seja, na colônia Brasil. E aí começam os trabalhos de expansão para esse caminho. Esses trabalhos são dados por dois grupos, eu prefiro chamar assim, de dois grupos de pessoas. Esses grupos, essas institucionalizações são, o que a gente pode chamar de entradas, e 2, o que nós podemos chamar de bandeiras. Ou seja, bandeiras vem daí, a palavra bandeirantes, que você já conhece. Basicamente, as entradas e as bandeiras fazem a mesma coisa. Eles estão indo atrás de metais preciosos, eles também estão indo atrás de aprisionamento de indígena. Sim, durante o período do açúcar, nós sabemos que o aprisionamento indígena não é foco, porque nós queremos trazer escravidão negreira, mas depois desse período, sim, passamos a ter de certa forma, uma escravidão indígena. Então queremos aprisionar esses indígenas para trabalhar nessas ações, ok? E além do aprisionamento indígena, a posse da terra, tá? A posse da terra. A posse da terra também é importante para esses bandeirantes, ok? Qual é a diferença básica entre entradas e bandeiras? Da onde que eles vêm? Na verdade, aqueles que estão do decorrer das entradas são pouquíssimos,
né, em relação às bandeiras. Bandeiras é um número bem maior do que as entradas. Mas aqueles das entradas são financiados pela coroa portuguesa. Então a galera das entradas são financiados pela coroa portuguesa. Agora, os bandeirantes não. Os bandeirantes são particulares. Ou seja, é um cabra que acorda um dia e fala, vou entrar no meio desse mato atrás de ouro. E ele vai. Simples assim. Tá? Então, os bandeirantes, eles fazem isso de forma particular, sem apoio direto, econômico ou de ações da coroa portuguesa. A única coisa é que sabia que a coroa portuguesa não iria impedi-los, tá? Porque a coroa queria que isso fosse feito atrás desses metais preciosos, ok? Só que os metais preciosos, em grande escala, só serão encontrados depois da linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, em tese, ele é encontrado em território da Espanha. E isso gera aí alguns problemas, tá? Primeira coisa a gente precisa lembrar, e eu volto a repetir, é sobre a União Ibérica. Quando acontece a União Ibérica, Espanha e Portugal, sobre a égide de Filipe II, rei da Espanha que assume Portugal, esse tratado cai por terra. Por quê? Porque as duas nações, de certa forma, se tornam uma só. Os dois reinados, de certa forma, se tornam um único reinado. Depois, com Dom João IV vindo e com apoio dos holandeses, toma novamente o poder, né, assume e volta a ser um português no âmbito de Portugal, né, e a briga entre Espanha e Portugal, esse tratado de Tordesilhas, ele deixa de ser respeitado. Isso só vai ser resolvido, essa questão, aonde que vai ser terras da Espanha e aonde vai ser terras de Portugal, em 1750, naquilo que a gente chama de Tratado de Madrid. Eu coloquei aqui para você, dois mapas, né, para a gente visualizar. Tratado de Tordesilhas, você já conhece, né, Tratado de Tordesilhas, aqui está a linha do tratado, aqui nós temos a linha do tratado, e aí você tem as capitanias hereditárias, né, beleza, ok. O que está de cinza, né, era território da Espanha, perfeito? Tá? Então era território da Espanha conforme o tratado de 1494, ok? Beleza? Tá. Só que, por conta dessas brigas todas, só foi resolvido essa situação em 1750, com o Tratado de Madrid. Ou seja, Espanha e Portugal, em 1750, vai entender e vai definir o que é território da Espanha e o que é território de Portugal. Olhe bem que Portugal ganhou muito território além da linha das Tordesilhas, né? E aí você tem então as regiões macros daquele período em 1750, né? A gente percebe então que você tinha lá o Pará, o Grande Pará, você tinha São Paulo, você tinha Rio Grande do Sul, você tinha Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Maranhão, tá? Mas isso a gente vê de uma forma geral. Basicamente a gente está falando então do crescimento das províncias, né? A província que muito nos interessa aqui é a província de São Paulo, né? Nesse primeiro momento é a província de São Paulo. Por quê? Porque essa província de São Paulo é aquela que provém da província de São Vicente, né? São Vicente depois se torna São Paulo. Essa área de São Paulo provém da província de São Vicente, ok? E olha o tanto que ela cresce. Perceba, né? Perceba que São Paulo, dentro de 1750, tinha aí dentro o Paraná. Paraná, em 1750, estava dentro de São Paulo, dentro da estrutura de São Paulo. Ou seja, São Vicente cresce tanto que toma a maior parte do território brasileiro, né? E esse crescimento de São Paulo durante essa demanda só vai poder ocorrer
né? Por conta das bandeiras, por conta dos bandeirantes que tomam todos esses territórios. Então, você termina tendo um crescimento total do Brasil. Aqui o Brasil não está completo, né? Você vai perceber isso, se comparar com o Brasil brasileiro, porque outros territórios serão acrescidos posteriormente a esse momento, mas não nos interessa aqui, tá? Então, olha bem, nós temos aqui então a mudança do Tratado de Tordesilhas para o Tratado de Madrid e aí o aumento do Brasil por conta desse processo do ouro, né? Por conta desse processo do ouro. Quando é que ele propriamente dito começa? Ou seja, os bandeirantes adentram, né, as matas brasileiras, né, Brasil adentro, então eles fazem esse trajetório até que, preste atenção nisso, em 1570, até que em 1570, iniciando toda essa estrutura, em 1570, na região de Paranaguá, isso mesmo, Paranaguá, no estado do Paraná, na região de Paranaguá, encontra-se a primeira mina de ouro de aluvião. Encontra-se a primeira mina de ouro de aluvião. Ok? Encontrado pela colônia Brasil. Kenny, você está me dizendo que a primeira mina de ouro encontrada no Brasil foi no Paraná e não na região de Minas Gerais? Isso mesmo, é exatamente isso que eu estou dizendo. Que a primeira vai ser no Paraná. Que nós vamos estudar melhor essa estrutura do Paraná, de Paranaguá, né, esse ouro de aluvião, lá na história do Paraná. Na história do Paraná. Eu vou criar, então, já estou escrevendo, inclusive, né, a história do Paraná. Então, eu vou criar um módulo aqui nesse curso só sobre história do Paraná. Perfeito? E nesse módulo da história do Paraná, a gente vai adentrar a todos os tópicos do edital colocado, né, sobre o Paraná. Perfeito? Mas é importante você entender que a história do Paraná não está isolada da história do Brasil, né? Não está isolada da história do Brasil. Então, o primeiro que nós temos é no Paraná. Tá? Vai ter exploração desse ouro? Lógico que vai. Era um ouro de aluvião. Que palavrão é esse, aluvião? Né? Na verdade, ouro de aluvião significa ouro encontrado às margens do rio. Então, basicamente, o cara ia lá, pegava um instrumento, uma peneira, né? Ficava passando assim no rio, e aí a água ia batendo e aí, tirava, tinha ouro lá dentro. Amados, a maior parte dessa estrutura do ciclo do ouro, a grande maior parte, é ouro de aluvião no Brasil. Então, ir atrás não era para explorar as minas igual nós temos hoje, a Vale do Rio Doce, sei lá das quantas. Não era assim. Chegava, encontrava no rio, passava lá o negócio, vamos atrás desse ouro. E pegava o ouro. Era muito fácil achar o ouro. Era muito fácil. Tá? Tem ouro, pegar o ouro era muito fácil. Era muito fácil. Tá? Obviamente, então, você vai ter sim, de certa forma, um povoamento no Paraná, na região de Paranaguá, por conta desse ouro de aluvião. Mas essa parte, vai ficar lá para a história do Paraná. Ok? Tá? Depois de algum tempo, encontra ouro de aluvião em 1693 em Caetés, atualmente Caetés, Minas Gerais. Só que esse ouro de aluvião em Caetés era uma quantidade gigantesca, coisa que o Paraná não tinha. Isso muda toda a estrutura daquilo que nós podemos entender sobre ciclo do ouro. Por quê? Porque se em Caetés encontrou uma quantidade altíssima de ouro, obviamente, todos os exploradores
partem agora para Minas Gerais, para a região que hoje nós entendemos como Minas Gerais, a região das Minas. E que para os exploradores é isso, os bandeirantes principalmente, provenientes da província de São Vicente, né, da capitania de São Vicente, certo? Também podemos chamar então esses de vicentinos, eram vicentinos, bandeirantes, que adentravam a esse território atrás do ouro, ampliando assim de forma gigantesca o processo de colonização desse local, né? E obviamente buscando ouro nesse local facilmente, tá? Ok, né? Só que, sabe como é que é? Os vicentinos, os bandeirantes da capitania de São Vicente, são os primeiros a chegar na região de Minas Gerais, na região de Minas. São os primeiros a chegar. E começam a tirar ouro. Ia lá, pegava no rio, achava ouro. Ia lá, pegava no rio, achava ouro. Você andava, tropeçava em ouro. Era assim. Andava, estava tropeçando em ouro. Então, esse povo de São Vicente, os vicentinos, estava lá tirando esse seu capital. Porém, é óbvio, se essa região está tendo tanto ouro, outras pessoas que não são vicentinos, e essas pessoas que não são vicentinos, não são ali de São Vicente, os vicentinos dão a eles o apelido de emboabas. Emboabas. De uma forma bastante simples, a gente está falando de estrangeiros, de pessoas que não são vicentinos. Não são vicentinos. Quem são esses emboabas? Emboabas são portugueses, são ali pernambucanos, são ali baianos. Preste atenção, voltando aqui ao Tratado de Madrid, vai ficar bem claro isso. Que você estava aqui em São Paulo, aqui nós temos a Bahia e aqui nós temos Pernambuco. Essa galera ouviu falar o quê? Oxi, em São Paulo, você que está aqui do lado, tem ouro. E é ouro virar no tetel. Tu anda, tu encontra ouro. Vamos fazer o quê? Vamos para lá. Essas pessoas que foram, então, para São Paulo, foram, então, para as Minas, essas pessoas passam a ser chamadas pelos vicentinos de emboabas. Emboabas, que são, então, forasteiros. Ok? Bastante gananciosa, atrás do ouro, atrás do ouro. Beleza? E quem é que estava lá primeiro? Os vicentinos, mais especificamente os bandeirantes. E os bandeirantes falavam assim, oxe, foi nós que chegamos aqui, capturamos índios, matamos um monte, capturamos um monte, corremos risco, desmatamos terra, fomos atrás do negócio. O ouro é nosso. Aí os emboabas falam, não, o ouro é nosso. O ouro é nosso. Só que tinha um detalhe. Esses emboabas, eles tinham forte apoio dos governos de Pernambuco, da Bahia e até mesmo da coroa portuguesa. Coisa que os bandeirantes não tinham. Por quê? Porque os bandeirantes, você lembra? Os bandeirantes eram particulares. Eram particulares. E aí, óbvio, resumindo a história, você tem um grande conflito que a gente chama esse conflito, né, ali de Guerra dos Emboabas, em 1707 a 1709. Guerra dos Emboabas. Kennedy, eu tenho que ficar estudando todas essas guerras durante o período colonial. Amados, é revolta demais, é guerra demais durante o período colonial. Né? Conforme o que o edital nos pede, não que ele não possa cobrar, em tese ele pode cobrar qualquer coisa de história, mas conforme o que o edital nos pede, em relação à colônia, eu destaco 3 revoltas coloniais, 3 ações coloniais. A primeira, a Guerra dos Emboabas, que eu já falo nela, já estou concluindo. A segunda é a Vila Rica, né? Há uma revolta que teve em Vila Rica, que a gente já vai ver. E a terceira, obviamente, a Inconfidência Mineira. Essas 3 eu comento alguma coisa, coloquei no material alguma coisa. Tá? As outras do período colonial, o examinador pode cobrar, mas eu não vejo
né, expresso no edital que ele queira cobrar sobre elas. Ok? Agora, essas três, como elas estão totalmente inseridas no ciclo da mineração, na sociedade mineradora, há sim grande chance de estar na sua prova. Beleza? Então, a Guerra dos Emboabas foi uma guerra entre os bandeirantes, que chegaram primeiro, e os estrangeiros, ou seja, pessoas provenientes de outros lugares, não vicentinos, não bandeirantes, querendo também explorar o ouro, o comércio da região e outras coisitas mais, né? Com apoio desses respectivos governos. Os bandeirantes, não gostando disso, tentou, então, expulsar esses emboabas, né? Só que não conseguiram. Não conseguiram. Muito pelo contrário. Foram os emboabas que expulsaram os bandeirantes, né? Os emboabas vencem, né? Com apoio governamental por trás, muita coisa, eles terminaram vencendo, tá? E essa questão dos emboabas tem algumas consequências. Primeiro, né? Os emboabas levam a melhor, né? Então, ok. Segundo, separação do governo de São Paulo, esse governo que está aqui no mapa, né, do Tratado de Madrid, separação do governo de São Paulo à região de Minas Gerais. Então aqui nós passamos a ter a separação da área das Minas, Separa-se do governo de São Paulo, tá? E isso é uma consequência significativa dada ali pela a Guerra dos Emboabas, ok? E os bandeirantes terminam, como eles são expulsos de lá, eles terminam em buscar minas em outros lugares, entre eles o Goiás e Mato Grosso, né? Que desenvolvem também, ajuda bastante essa região aí no seu desenvolvimento, mata um monte de índio também nessa região, prende uns outros, né? E assim vai levando o processo de colonização do Brasil. Ok? Então os bandeirantes vão buscar minas dessas regiões ali especificamente. De boa? Tranquilo? Tá, Kenan, já encontramos o ouro é grande, é muito ouro, já sabemos disso, já vimos a Guerra dos Emboabas, gente estrangeiro veio, houve a separação, tá. Mas quais as consequências disso tudo? Essas consequências, eu entro então naquilo que o seu edital, de certa forma, já estou nele, né? Mas o edital, de certa forma, ele indica um pouquinho, ele fala assim, eu quero saber sobre a sociedade do açúcar e a sociedade da mineração. Então eu preciso, de certa forma, entender como que funcionava a sociedade. Entrarei então em um campo que a gente chama de história social, um campo que a gente tenta visualizar a sociedade durante aquele período em determinado lugar geográfico, no caso, a colônia Brasil. Perfeito? Então, dentro desse aspecto, nós passamos a ter, olha que aspecto interessante, um crescimento demográfico gigante. Em 100 anos, descobriu o ouro. Em 100 anos da descoberta desse ouro, nós saímos de uma média de 300 mil habitantes, óbvio que não está calculado aqui nem indígenas, nem negros, isso é óbvio. A gente está falando, então, de europeus ou dos filhos já desses europeus aqui na colônia. Então, 300 mil habitantes. Saímos de 300 mil habitantes para mais de 3 milhões de habitantes. 3 milhões, 300, lá vai porrada, mil habitantes. Ou seja, em 100 anos, olha o tanto que nós crescemos. Saímos de 300 para 3 milhões e 300. É muita gente. Tudo em busca de quê? Do ouro. Tudo em busca do ouro. Beleza? Tudo em busca do ouro. Aí essa busca do ouro termina gerando o que nós podemos chamar de desenvolvimento urbano da colônia. Também pode ser chamada de urbanização. Então acontece o desenvolvimento urbano, né? Esse desenvolvimento ele é importante. Por quê? Porque quando a gente fala sobre mineração, ouro, até onde eu sei, não se come ouro. Ouro não é comida. Até onde eu sei. Então, o que adianta ter ouro se não tem comida? Então, obviamente, e o povo está focado na captura do ouro, pegar o ouro. Então, obviamente, é criada uma estrutura em volta para manter que essas pessoas continuem procurando o ouro.
ok? Essa estrutura nós podemos chamar de integração econômica na colônia. Traduzindo, voltar aqui ao mapa do Tratado de Madrid. O ouro está aqui nessa região, certo? Certo? Beleza. Só que com o ouro aqui acontece uma integração. Isso significa o seguinte, que o povo da Bahia termina vindo para cá. Isso também significa o seguinte, que o povo do Rio Grande do Sul também termina vindo para cá. Que o povo do Maranhão, Pernambuco, até mesmo do Pará, pouquíssimos, né? Mas até mesmo do Pará podemos dizer que veio para cá também. E esse povo, quando faz isso, nem todo mundo vem para atrás de ouro. Ou seja, atrás de ir para as minas do ouro. Mas eu não quero ir para a mina. Não quero ir lá ficar procurando ouro em rio, não. Não estou afim. Não estou afim. Também não tenho escravo para isso, porque você termina tendo o crescimento da escravidão negreira, né, com isso. Por que ele cresce a escravidão negreira? Estava até esquecendo de falar isso. Ele cresce a escravidão negreira por quê? Porque o Brasil, ou melhor, Portugal, conquista novamente o porto de Luanda, lá na África. Porto de Luanda era um porto Portugal já tinha conquistado, e é da onde vinham os principais escravos que Portugal trazia para a colônia. Só que a Holanda foi lá e invadiu, e aí passou de ser da Holanda, né? Depois Portugal foi lá e tomou da Holanda, e aí voltou o porto de Luanda ser de responsabilidade de Portugal. Então Portugal começou a mandar trazer escravo de novo para o Brasil, escravo negro Brasil, vendendo escravo, né, o tráfico negreiro para o Brasil, cresce fortemente durante esse período. Porque antes, se você faz os cálculos, no período do açúcar, esses negros, eles vinham e eles mantinham, de certa forma, uma sociedade de 300 mil habitantes. Agora, esses negros estão mantendo uma sociedade de 3 milhões de habitantes. Entenderam? Ou seja, então começa a trazer muitos para cá e aí você termina tendo esse desenvolvimento também. Então nem todo mundo, nem com escravo, nem pessoalmente, quer ir lá atrás dos ouros. Não, e na mina. Não, eu não quero ir o ouro, mas ele precisa de carne. Então eu vou lá e vendo a carne e pego o ouro daquele cara que pegou o ouro porque ele comprou a minha carne. Ele precisa de mula. Eu vou lá, levo uma mula para ele me paga pela mula, e aí eu fico com esse ouro também. Só que eu estou comercializando, não estou indo atrás do ouro propriamente dito. E essa forma de comercialização que gera aquilo que nós podemos, então, chamar de integração, né? De integração econômica nessa colônia. Integração econômica nessa colônia. Colônia inteira. Perfeito? Uma integração entre todos eles. A coroa, de certa forma, não gostava muito disso, porque dava à colônia uma certa independência. Quando a colônia está toda integrada, né, ela passa a ter uma independência em relação à coroa. Né? A colônia ela já tinha condições, em teoria, de se manter sem a necessidade da coroa gerenciando aqui. Perfeito? Então, por isso que a coroa não gostava muito desse processo, mas ele aconteceu. Ele aconteceu. E aqui entra para nós, para você, futuro policial militar, bombeiro militar, da Polícia Militar do Paraná, algo altamente importante. É nesse processo de integração da economia da colônia que nós temos o desenvolvimento do Paraná. Isso. O ouro foi encontrado no Paraná no início, mas depois pegou todo o ouro lá, era pouco, né? Foram para Minas que tinha muito. E o Paraná? O Paraná não teve ali uma ação por conta do ouro. Mas o comércio entre o Rio Grande do Sul, principalmente, o Rio Grande do Sul para a região de Minas, faz com que Paraná seja povoado, faz com que Paraná tenha um desenvolvimento. Não só isso,
outros detalhes também entraram nessa conta. Mas esse é um dos motivos, um dos principais motivos do surgimento da região do Paraná, do povoamento da região do Paraná. Essa estrutura nós vamos estudar mais fortemente lá na história do Paraná, ok? Tá? Então, de forma geral, nós temos integração econômica. As pessoas iam lá para a região de Minas, vender o quê? Gado bovino, mulas, carne de charque. Né? Paraná passava muita carne de charque, muita mula e muita carne de charque no Paraná. Né? Então, você tinha isso saindo do Rio Grande do Sul, levava para lá, saindo da Bahia, levava para lá. E isso, obviamente, leva a pessoas a ascenderem socialmente, ou seja, terem condições econômicas de uma vida melhor. Isso, em linguajar atual, em linguajar econômico, nós passamos a ter, então, de certa forma, o surgimento da classe média no Brasil. Da classe média. Primeira classe média que surge, mineradores. Alguns mineradores viram classe média. Outros, profissionais liberais. Óbvio, profissionais liberais, médico, vira classe média. Perfeito? Advogado vira classe média. Então, outros profissionais liberais terminam gerando recursos sobre essa demanda. Comerciantes, principalmente. Né? Mineradores, ou seja, comerciantes têm sim isso. Mineradores, profissionais liberais. Tá? A galera ia, trabalhava, ganhava uma grana e virava classe média. Tá? Traduzindo, a classe média entra no Brasil no período do ciclo do ouro. E nunca mais deixamos de ter classe média. Ok? Então ela entra no ciclo do ouro e nunca mais deixamos de ter classe média em nosso país. Tá? Com esse boom desse processo, né, você termina tendo, de certa forma, um desenvolvimento da arte, mais especificamente da arte barroca durante essa sociedade. A arte barroca, como nós conhecemos, é aquela arte feita em várias igrejas, né, em nosso país, em outros lugares, mas as igrejas entram num grande aspecto entre elas. Tem em Aleijadinho, né, tem ali em Aleijadinho um grande nome dessa arte barroca no Brasil. Só lembrando o seguinte, a arte barroca não é uma arte criada no Brasil, não é. É uma arte europeia, um modelo europeu. Só que no Brasil, com esses recursos, esses ouros, né, termina desenvolvendo esse processo e construindo, então, obras de artes, principalmente obras de artes religiosas nesse campo. Afinal, jamais podemos esquecer quando nós falamos em sociedade. Né? Amados, nós estamos falando de portugueses e descendentes de portugueses. Isso significa que nós estamos falando de uma sociedade religiosamente católica. Simples assim. Tá? Simples assim. Certo? Então o catolicismo fazia parte dessas pessoas. A questão de vida espiritual fazia parte dentro dessas pessoas, dentro das suas próprias características, mas tinha esse modelo. Né? Essa é algo que precisamos sempre levar em consideração. Tá? Sempre precisamos levar em consideração. Então a arte barroca surge nesse contexto do ouro, né? A exploração e o boom religioso, óbvio. Se eu sou religioso, de certa forma eu sou católico, né? Sou catequista, e eu ganho uma grana, parte dessa minha grana vai para a minha fé. Ou seja, vou ajudar na construção da paróquia, né? Nas obras sociais da paróquia, entre outras coisas. Beleza? Então isso já era feito lá, daí o surgimento de toda essa demanda, ok? A arte barroca foi. Tá? Preste atenção, quando eu falo que em Minas Gerais encontrou muito ouro, né, é importante a gente começar a visualizar isso, o que é muito ouro. Né? Então, eu encontrei aí alguns dados, e dentro desses dados, olha o que nós temos. O ouro na colônia Brasil, de 1741 a 1761, em 20 anos, encontrou nada mais, nada menos do que 290 toneladas de ouro com umas peneiras no rio. Simples assim. Em 20 anos. 290 toneladas.
Depois, nos próximos 20 anos, 61 a 81, 210 toneladas. De 81 a 801, 110 toneladas. De 801 a 821, a 1821, 50 toneladas. É muito ouro. É muito ouro. Tá? Muito ouro. Se é muito ouro, obviamente que a coroa portuguesa, ela vai tributar esse ouro. É óbvio isso. Vai falar, ai, é ouro demais, moço, temos que tributar, temos que ter a nossa parte nesse negócio, certo? Com a tributação do ouro, obviamente, existe o contrabando do ouro. Que é por onde eu vou começar. O contrabando do ouro. Então, muito desse ouro encontrado foi vendido sem passar pelas mãos da coroa. Foi para a Europa sem passar pelas mãos da coroa. O contrabando era algo que acontecia bastante no território colonial. Detalhe. Se esses números que eu encontrei são números oficiais, ou seja, ouro que foi, de certa forma, contabilizado pela coroa, era muito mais ouro, porque você tem o ouro não contabilizado, o ouro do contrabando, e era muito contrabando. Tá? Uma das técnicas mais comuns, só para você lembrar desse contexto, é a técnica do santo do pau oco. Pegava a imagem, fazia uma imagem muito bonita, né? Arte barroca, ou sei lá, outras coisas, fazia um fundo falso, colocava ouro dentro e mandava a imagem para a Europa. Chegava lá a imagem bonita, quem pegava a imagem, abria, o ouro estava dentro dela. Né? O ouro estava dentro dela. Depois mandava a imagem de volta, contratava outra imagem para levar, né, tal. E assim ia tentando fazer. O santo do pau oco, né? É uma expressão de contrabando através dos santinhos. Beleza? Tá? Então esse contrabando aconteceu fortemente durante esse período. Só que, óbvio, se tem muito ouro e está tendo contrabando, eu, coroa, preciso da minha parte. Então ele entra em alguns aspectos, são os aspectos tributários. Mas antes desses aspectos tributários, vamos aos aspectos políticos. Os aspectos tributários estão dentro dos aspectos políticos, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte. Com o ciclo do ouro, a capital da colônia Brasil muda. Ou seja, sai de Salvador, a sede do ciclo do açúcar, que era Salvador, né? E agora, para você ficar mais próximo à descoberta do ouro, então a capital torna-se o Rio de Janeiro. Beleza? Então, Rio de Janeiro torna-se a capital aí. Por quê? Porque mudou o centro econômico. Então, a capital foi junto, virou o Rio de Janeiro. Ok? E aí entra, sim, as questões tributárias. A coroa, ela termina estabelecendo algumas formas de tributos. 3 formas nos chamam a atenção no seu início. A primeira forma é uma forma que a gente chama de captação. Essa forma era um tributo pelo escravo. Então, se você tem escravo, você tem que pagar tributo pelo escravo. Certo? Pelo escravo. Foi uma forma que não deu muito certo, mas ela existiu. Então, pagava os tributos pela quantidade de escravo. Ou seja, quanto mais rico o cara é, mais escravo ele tem. Quando ele está na mina, e ele é muito poderoso na mina, né, ele tem muito escravo. Então, ele precisa pagar pela quantidade de escravo também. Beleza? Tal. Mas não deu muito certo. Depois disso, a coroa foi lá e criou um outro tributo que a gente chama de finta. Que ela chamou de finta. Finta. Esse tributo da finta era um tributo onde que, em regra, as pessoas que estavam nas minas tinham que pagar um tributo anual para Portugal. Esse tributo anual para Portugal era de 30 arrobas de ouro por ano. 30 arrobas de ouro por ano. Beleza? Só que o rei de Portugal, ele cresceu o olho, ele falou assim, é pouco. É pouco, 30 arrobas? É pouco, por ano é pouco. E se esse cara estiver tirando muito mais do que 30 arrobas por ano?
Muito mais. 30 tá pouco. Então vou mudar. Vou mudar o processo. E ainda mais, porque eu sei, eu, rei de Portugal, eu sei que lá, porque os governadores gerais me falaram isso, principalmente o governo geral das Minas, falaram isso, que está tendo contrabando do ouro. E as pessoas não estão querendo pagar tributo. Quer saber? Vou fazer algo para tomar uma solução. E aí veio a coroa e institui no Brasil, ninguém mais, ninguém menos, do que a Casa de Fundição. Juntamente com a Casa de Fundição, desenvolve um tributo que nós chamamos de quinto. Esse modelo da Casa de Fundição mais o quinto foi o modelo mais aplicado no Brasil durante a mineração. Simples. O minerador está lá com seus escravos, pegou os ouro. Pegou o ouro em pepita, ouro em pó, sei lá. Pegou ouro. O que eles têm que fazer agora? Pegar esse ouro e levar para a casa de fundição. A casa de fundição da coroa, o que ela faz? Ela pega aquele ouro, derrete e cria barras de ouro. Beleza? Cria barras de ouro. Essas barras de ouro eram devolvidas ao seu dono. Simples assim. Mas, na própria casa de fundição, já era retirado o quinto. Ou seja, uma quinta parte daquele ouro. Porque era o tributo dado à coroa. Entenderam? E por que eles faziam isso? Porque, de certa forma, até ajuda no controle contra o contrabando também. Tá? Qualquer um que fosse encontrado com pepitas de ouro sem estar na barra, conforme a casa de fundição fazia, sabia que era ouro de contrabando. Então já era tomada, a pessoa era presa e assim dava o fim jurídico a ela. Beleza isso? De boa? Então você termina tendo essa casa de fundição como algo muito importante no contexto dessa história, desse período no Brasil. Tá? Muito importante. Só que essa história acontece da forma que eu coloquei para vocês, né? Tá aqui no tópico 3 essa informação. Quinto, pode ser falar assim, aplicar o quintado, né? Ou seja, aplicar o quintado, aqui ó, é nada mais nada menos do que tirar o quinto do ouro, certo? Para mandar para o governo, tá? E o governo, né, a coroa, termina proibindo a circulação em pó de pepita. De boa isso? Tranquilo? Só que, quando surge a casa de fundição, juntamente com ela, surge uma revolta. A revolta de Vila Rica, também chamada de revolta de Felipe dos Santos. Você já deve ter entendido. Só falar que houve uma revolta e vinculada à casa de fundição, você já deve ter entendido isso. Basicamente foi o seguinte. Felipe dos Santos e outras pessoas, outros mineradores, outros profissionais, entenderam que a casa de fundição era péssima para os seus negócios. Então, eles criaram ações para impedir a casa de fundição em Vila Rica. Beleza isso? Tá? Essas ações, eles foram para a rua, foram para a cidade, né? Dominaram algumas regiões, beleza, tal. Né? Porém, o governo da coroa não gostou muito dessa conversa, mandou gente para lá e acabou com essa revolta. Eles não queriam, obviamente, a casa de fundição, porque não queriam pagar o quinto. Simples assim. Né? Então, neste aspecto, o governo vai lá e manda, e obviamente o governo vai lá e abafa esse movimento. E a revolta de Vila Rica acaba. Tá? E um dos seus líderes, não todos, mas um dos seus líderes, Felipe dos Santos, é julgado
e é condenado. E ele foi condenado a ser amarrado, pernas e braços em 4 cavalos, e estourado e esquartejado por esses 4 cavalos. E ele morre, dando exemplo para todos. Ó, quem vai contra a coroa, é isso que acontece. Perfeito? Então, isso é o que acontece no que a gente chama de revolta de Vila Rica. Quais são as consequências? As consequências são, primeira consequência, Vila Rica, a região de Vila Rica, também se separa da capitania de São Paulo. Lembra da Guerra dos Emboabas? Que há a separação? Né? Há a separação, então passa Minas, né? E São Paulo depois. Em Vila Rica termina acontecendo da mesma forma. Então você termina também tendo essa separação. E óbvio, o aumento da fiscalização sobre a extração aurífera, ou seja, a extração do ouro. De boa isso? Tranquilo? Beleza? Ok. Mas está tudo muito bom, está tudo muito bem. Só que eu preciso voltar à tabelinha, até coloquei ela aí de novo. A tabelinha da quantidade de ouro que foi encontrado. E você vai perceber que começou lá com 290 toneladas. Depois, 20 anos depois, já foi 210. 210. 20 aninhos depois, já foi ali 110. 20 aninhos depois, foi 50 toneladas. O que está acontecendo aqui? Uma queda da quantidade de ouro encontrado. Óbvio, é um ouro encontrado nos rios, fácil de retirar. Então, e muita gente veio, de 300 vai bater 3 milhões de gente. É óbvio que esse ouro ele vai ser rapidamente retirado. Né? Só que a coroa portuguesa não estava muito satisfeita com isso. Por quê? Porque, óbvio, o quinto dela diminui. Se diminui a quantidade de ouro encontrado, diminui a quantidade do seu quinto, proporcionalmente. Né? Só que a coroa portuguesa apesar ela não gostou disso, né? E tentou manter a sua quantidade de tributação, mesmo com a queda da quantidade de ouro encontrado. E como é que ela faz isso? Ela faz isso institucionalizando uma forma tributável nova. E essa forma tributável era o seguinte: a primeira forma é o que a gente chama de mínimo do quinto. Ou seja, a coroa diz o seguinte: o quinto vai continuar, mas agora nós temos um mínimo. É o mínimo. O mínimo não é um quinto do que você encontrar, não. Se você encontrar mais do que isso, vai ser um quinto do que você encontrar. Mas se você encontrar menos do que isso, vai ser isso. Isso é o que, Kenneth? Nada mais, nada menos do que 100 arrobas por ano. 100 arrobas. Uma arroba 15 quilos, não é isso? 1.500 quilos de ouro por ano. É o tributo da coroa a partir de agora, no mínimo, para mineradores. No mínimo. Porque se o cara encontrou só 100 arrobas durante o ano todo, ele vai ter que pagar 100 arrobas. É simples assim. Se ele encontrou 110, vai passar 100 para a coroa e 10 vai ficar com ele. E se ele encontrou 50 arrobas durante o ano, se vira, vai ter que pagar 100. Porque é o mínimo. É o mínimo por ano. O nome disso a gente chama de mínimo do quinto. Mínimo do quinto. É óbvio que isso gerou problema. Não tem nem o que falar, é óbvio que gerou problema. Que os produtores não queriam pagar esse mínimo. Ainda mais, porque eles não estavam produzindo mais, não estavam mais retirando tanto ouro assim.
Então o que acontece é, o governo fala, ah, tá bom, se vocês não querem pagar o tributo por bem, vão pagar por mal. E aí surge então uma ação que foi chamada de derrama. A derrama é nada mais, nada menos do que uma cobrança do quinto no seu mínimo. Só que não é uma cobrança igual as que eu recebo aqui em casa, umas cartinhas, fala, quem está devendo tem que pagar. Não é isso não. É uma cobrança, vai lá e fala assim, paga. Não paga, a gente toma tudo que vocês têm. Vocês têm que pagar, simples assim. Ela é uma cobrança forçada. A coroa termina forçando o pagamento para os governadores gerais, dentro dessa estrutura. Ok? Beleza? Tá? E isso termina tendo como consequência uma nova revolta. Essa revolta é altamente conhecida de todos nós, que nós chamamos de Inconfidência Mineira. Também pode ser chamada de Conjuração Mineira. E o que acontece nessa revolta? Basicamente é o seguinte. Os inconfidentes, quem são os inconfidentes? Um monte de gente. Tem poeta, tem padre, tem profissional liberal, tem minerador, tem fazendeiro. Um monte de gente. Os inconfidentes falam assim, esse negócio de derrama e desse quinto aí de 100 arroba não tá certo não, a gente não tem condição de pagar. Óbvio então que eu estou falando de gente muito abastada, com muita grana, e talvez um ou outro de classe média. O povão não tá nem aí, porque isso aqui o povão não pagava. Ok? Então, essa galera fala, mas é muito dinheiro, a gente não consegue pagar. O custo é muito alto para trazer ouro, para pagar isso tudo para a coroa. Não vamos pagar, não. E aí eles começam a se encontrar nos botecos para criar um meio, para fazer uma revolta. E com essa revolta, criar a independência das minas. Ou seja, que as minas fossem retiradas do comando da coroa portuguesa. Então, este é um movimento que a gente chama de separatista. Ele deseja separar do restante da colônia Brasil. Ok? Porém, esse movimento começou a conversa. Nenhum tipo de ação. Foi uma conversa, conversinha aqui, conversinha acolá, no boteco daqui, no boteco dali. Tomaram uma pitu, trocavam uma ideia, tomavam um negocinho, trocavam outra ideia e falavam, não pode ter esse negócio dessa derrama não. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revolta. E a revolta vai ser no dia que está marcado a derrama. Então o governo da coroa tinha marcado lá um dia para ir cobrar os impostos, o dia da derrama. Os inconfidentes falaram, nesse dia nós vamos entrar em umas e vamos gerar a independência daqui. Os Portuga, o governo geral, os Portuga da região, terminam identificando essas conversinhas. E eles tomam uma atitude, que é o seguinte, olha, vamos atrasar o dia da derrama. Não vai ser nesse dia que vai estar marcado, não. Vai ser outro dia. E eles atrasam. Quando eles atrasam, eles chamam uma figura, um tal de Joaquim Silvério, para conversar. Joaquim Silvério foi o grande, até coloquei aqui, o grande caguete dos inconfidentes. Quem era Joaquim Silvério? Joaquim Silvério era um cabra que estava devendo muito para a coroa portuguesa. Estava devendo muito, devendo demais. E a coroa portuguesa olhou para ele e falou assim, Joaquim, queridão, premiação por você falar o que está acontecendo.
Se você falar o que está acontecendo, vai ter uma delação premiada. E essa vai ficar conhecida por muitos como a primeira delação premiada no Brasil. Delação premiada. Abre o bico, que as suas dívidas serão perdoadas. Joaquim Silvério nem pensou. Foi lá e caguetou todo mundo. Com a caguetagem de Joaquim Silvério, a coroa tomou uma ação sem confronto. Não houve nenhum confronto direto, pesado, forte, porque eles não chegaram nem a agir fortemente. A coroa agiu antes. E a coroa nessa ação passou, né, a prender um monte de gente. Então, muita gente foi para a prisão, outros foram mandados para o continente africano, para as colônias, também administradas pela coroa portuguesa, na África, né? E um deles, um laranja, eu até chamei de laranja, o Tiradentes, termina sendo o exemplo. Da mesma forma que lá em Vila Rica aconteceu com o Felipe, aqui na Inconfidência Mineira vai acontecer com o Tiradentes. E aí Tiradentes vai ser um exemplo. A colônia vai dizer assim para a sociedade: não mexe com a colônia não, que essa é a consequência. E Tiradentes termina sendo enforcado, então ele morre enforcado, e depois é esquartejado. Ele não morre esquartejado, ele morre enforcado e depois é esquartejado, é estourado pelos cavalos. Beleza? Fechou? Tá? E aí, com tudo isso, óbvio, e você viu que a quantidade de toneladas de ouro vai diminuindo, só diminuindo, até que não tem mais ouro fácil a ser encontrado. O Brasil produz ouro até hoje, tem ouro no Brasil até hoje, mas é em Minas, tem que ir lá, colocar uma dinamite, né, fazer os negócios, fazer umas barragens, é complicado. Aquela época era ir lá pegar no rio e tirar o ouro, era mais simples, tá? Então, com a redução da quantidade de ouro fácil, você termina tendo o fim do ciclo do ouro, o fim do ciclo da mineração em nosso país, que vai acabar mais ou menos lá em 1785, né, quando se esgotam as minas. Né? Quando se esgotam as minas, então você tem o fim desse ciclo do ouro. Beleza? Tranquilo? Bom demais da conta, né? Vamos continuar os nossos trabalhos, gravando mais aula, preparando mais aula e gravando para vocês, tá? Só lembrando que vai ter um módulo aonde que eu vou pegar todos os tópicos que tratam, de certa forma, especificamente da história do Paraná, e vou criar lá um módulo só de história do Paraná, aplicando a todas essas características. Beleza? Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!